No Rio de Janeiro, não é aconselhável usar o nome da holding como participação societária limitada. Tem algum problema? Por que é aconselhável ou não é aconselhável? O que acontece no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, o município lá, se você não tiver movimentação financeira nenhuma, o município tributa o ITBI. No primeiro momento, a alegação era esdrúxula. Ele fazia uma espécie de inversão do ônus da prova dentro do processo administrativo tributário. Dizendo o seguinte, olha, se você não me demonstra movimentação nenhuma, eu não tenho como apurar se você teve ou não teve atividade imobiliária. Peraí, você não tem nenhuma, não tem atividade nenhuma, quanto mais imobiliária. E aí, tão absurdo que é, todo mundo ia para a justiça. E na justiça, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro cristalizou entendimento, se eu não me engano, no DF também, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul tem alguns posicionamentos assim, mas não um entendimento cristalizado, no sentido de que se essa empresa ela só guarda bens, ela não faz jus ao benefício da imunidade tributária do ITBI. O que para mim é uma interpretação cretina. Por quê? Por que é uma interpretação cretina? Porque a norma constitucional está estabelecida lá, o destinatário da norma constitucional não são as sociedades empresárias, não são as sociedades, aquelas instituições que geram riqueza, não são. O destinatário da norma é a pessoa jurídica, ok? A pessoa jurídica. Não importa que pessoa jurídica é essa, é a pessoa jurídica. Inclusive, eu entendo que esse entendimento, eu penso que esse entendimento ele desafia até o princípio da isonomia, porque se a norma é destinada, tem como destinatário a pessoa jurídica, não cabe ao Poder Judiciário escolher que pessoa jurídica é beneficiária da norma. Mas o entendimento no Rio de Janeiro se cristalizou no sentido de dizer o seguinte, olha, esse é um estímulo à atividade econômica. E se você não exerce atividade econômica nenhuma, não produz riqueza nenhuma, você não tem direito a isso. E aí nós podemos simplesmente brigar por isso, ir atrás do direito do cliente nisso. E brigar por isso e para o Poder Judiciário todas as vezes. Não é da nossa índole. Não é da nossa índole entregar o nosso trabalho na mão do homem da capa preta. Entendeu? Não é. Na nossa índole, não é da nossa índole ir para o Poder Judiciário, porque nós sabemos das mazelas que tem o Poder Judiciário. A morosidade que é e outras coisas. Entendeu? Então não faz parte da nossa índole, do nosso modelo de negócio com holding familiar ir para o Poder Judiciário. Então a gente começou a desenvolver a solução. Peraí. O que é holding familiar? É uma empresa? Aonde está escrito isso? Qual é a lei que está escrito que holding familiar? Primeiro, não existe lei chamada holding familiar. Aliás, não existe lei falando de holding. Existe algo que é participações societárias que leva à figura da holding. Então, holding familiar para nós não é uma empresa, é um sistema. E se é um sistema, para nós não tem problema nenhum. Nós criamos uma empresa com outro KNAI, com outro... E aí, eu não gosto nem de usar esse termo KNAI, porque eu penso, qual é o KNAI? Qual é o KNAI? Cara, procura lá no site do IBGE. Não importa. O KNAI vem em decorrência daquilo que você coloca como objeto. Então, você não tem que saber o KNAI, tem que saber o objeto. Aí você escreve lá, bota no Google, você escreve KNAI objeto tal. Acabou, vai te dizer. Então o que você tem que saber é o seguinte, qual é o objeto? A gente bota uma atividade empresária, de preferência aquela que vai te jogar lá no regime do simples, coisa que a holding, por exemplo, nem pode. Vai até ser mais fácil para ela. E vai fazer com que essa empresa tenha algum tipo de movimentação econômica. Nem que seja uma consultoria. Consultoria de quê? De contar de 1 a 10. Me ensine a contar de 1 a 10. Dane-se. E emite nota lá por essa empresa, sei lá, de um salário mínimo por mês. Vai recolher R$60 por mês de imposto durante 3 anos. E sim, façam isso. Porque isso vai ser muito mais eficiente. Então nós, por exemplo, botamos lá consultoria empresarial e emite nota. E aí você vai mostrar para a prefeitura que você tem essa atividade econômica. Ah, Márcio, é fraude? Não é fraude se você praticar uma mentira. Constrói com a família algum tipo de atividade que possa simplesmente ter como cliente a própria pessoa física, se quiser. Entendeu? Por exemplo, consultoria empresarial. Ah, precisa ser um expert? Precisa ter inteligência sobre isso? Não precisa saber fazer pão para vender pão, não precisa saber fazer pão para ser padeiro, só precisa ter um CNPJ. E pronto, acabou. O objetivo daquilo ali não é exercer atividade econômica. O objetivo daquilo ali, final,
é ser o cofre da família. Então, no Rio de Janeiro, necessariamente faz assim, ou vai disputar no Poder Judiciário. Não em primeira e segunda instância, espera chegar nos tribunais superiores. Te adianto, esses casos já chegaram aos tribunais superiores, e por enquanto, em que pé está? Em que pé está aí por enquanto? STJ diz assim, olha, nos casos que vêm do Rio de Janeiro, por exemplo, o STJ dá razão ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro. E o STF fala o seguinte, não, peraí, vocês estão discutindo se tem prova, se não tem prova da atividade econômica, o caso é de revolvimento de prova. E aí o STF faz aquilo que faz normalmente, né? Quando o caso não é o caso de uma grande estrela, né? Não é o caso de um político, não é nada que projete aquelas pessoas na mídia, lava-se as mãos, entendeu? Lava-se as mãos. Ou não é um caso que possa ser, quem sabe, aí, abraçado por aqueles grandes escritórios e que, coincidentemente, possuem familiares naquela corte, lava-se as mãos, né? É revolvimento de prova, isso não se discute aqui não. Então hoje precisa ter repercussão geral e não ser revolvimento de prova. E aí você entende repercussão geral da maneira que você achar melhor, né? Tem aquela que está na lei, que poderia ser a de verdade, e tem as outras, né? Que estão circulando aí nos grupos de WhatsApp, mas é fofoca de grupo de WhatsApp. Eu prefiro não ir para o Poder Judiciário. Até porque eu falo tanto mal do Poder Judiciário que eu acho que a hora que a gente ficar levando essas coisas para o Poder Judiciário, a gente toma pau.